Ela desceu do banco das testemunhas sorrindo. O advogado de defesa tinha pedido que ela demonstrasse ao júri exatamente o que havia acontecido naquela tarde de domingo. Como seu marido tinha entrado no quarto, ficado parado na porta e avançado em direção a ela. E como ela, sem saída ou escolha, com medo de morrer, havia disparado em legítima defesa. Scared. Stop. And he turned and he got into this like a fighting stance. I thought he was gonna kill me. He started coming towards me and then he lunged at me and I started pulling the trigger. Ashley Benefield ficou de pé no meio do tribunal. Demonstrou os braços do marido se movendo, com postura de lutador, e o avanço em direção a ela. O júri observava em silêncio. E então a promotora Susan O'Donnell fez a pergunta que Ashley não estava preparada para responder. Se o marido havia avançado em direção a ela do jeito que demonstrou, com o corpo voltado para ela, os braços à frente porque a bala entrou pelo lado direito do corpo, Ashley ficou em silêncio. So you start shooting, and he does what? He kept coming at me. Okay, so then you keep shooting again. And he falls down on his back? His legs went up in the air. Okay, where do his legs go? In the air. How high in the air? I don't know. Não se engane pela imagem de moça frágil e assustada que a defesa tinha construído com tanto cuidado durante semanas de julgamento. Essa mulher atirava regularmente em estande de tiro, tinha porte de arma, tinha 3 armas dentro de casa no dia do crime. E 3 dias antes de apertar o gatilho, havia uma audiência marcada, uma audiência onde um relatório psicológico seria revelado ao tribunal. Um relatório que mostrava exatamente quem Ashley Benefield era. Fique comigo até o final, porque o que a perícia revelou nesse caso, nem a juíza estava preparada. O que você está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, laudos periciais, depoimentos ao tribunal e documentação do processo. É a história de um casamento que durou 13 dias antes de começar a se destruir, de um homem que acreditou até o fim que a família podia ser salva, e de uma prova forense pequena que derrubou uma versão inteira construída ao longo de 4 anos. Se ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo e você não vai querer perder. Agora vamos ao começo. Numa noite de agosto de 2016 em Charleston, na Carolina do Sul, um homem de 54 anos ficou completamente apaixonado antes de saber o nome dela. Doug Benefield era consultor de tecnologia e defesa. Tinha construído uma carreira sólida ao longo de décadas. Era religioso, conservador. Tinha uma filha de 15 anos chamada Eva, que havia perdido a mãe, Renée, de ataque cardíaco apenas 9 meses antes. Doug tinha prometido à filha que estaria presente, que não ia se casar de novo, que era só os dois agora. Porém, Ashley Benefield apareceu. 9 meses depois da morte de Renée, Doug conheceu Ashley num jantar de campanha. Ela tinha 24 anos. Havia dançado com o Maryland Youth Ballet, tinha feito alguns trabalhos de modelo em trajes de banho, e estava trabalhando no escritório de campanha de Donald Trump em Sarasota quando cruzou com Doug naquela noite. Na noite em que se conheceram, Ashley tinha uma arma na bolsa e outra escondida sob a roupa. Não era incomum para ela, carregava armas regularmente, sabia usá-las e orgulhava-se disso. Doug ficou completamente apaixonado. O melhor amigo dele, o pastor episcopal Trip Cormany, descreveu o momento. Doug simplesmente achou que Ashley era a pessoa mais incrível do mundo. 13 dias depois de se conhecerem, Doug ligou para Trip e pediu que ele realizasse a cerimônia. Só os dois presentes, nenhum familiar convidado, sem avisar sua filha Eva. Trip não aprovou, mas mesmo assim fez a cerimônia porque era amigo de Doug. Eva soube 2 dias depois, quando o pai a chamou para uma conversa sobre Ashley. Ela disse ao pai: "A única coisa que você precisaria me dizer é se você vai pedir ela em casamento." O pai respondeu: "Já nos casamos." Said, "Eva, we need to come down and talk to me and Ashley." And I said, "The only thing that you would need to tell me about y'all's relationship is if you proposed." And as soon as those words came out of my mouth, he said, "We're married." Eva tinha 15 anos. Havia enterrado a mãe 9 meses antes e ficado em casa sozinha enquanto o pai namorava essa mulher, sem que ela soubesse direito o que estava acontecendo. E agora tinha uma madrasta com apenas 10 anos a mais do que ela, que havia se casado com o pai após 13 dias de namoro
e chegado para ocupar um espaço que Eva não tinha pedido que fosse ocupado. Ela disse ao pai que confiava nele, que se aquilo o fazia feliz, ela seria feliz por ele. E se prepare, porque o que veio a seguir foi uma das histórias mais perturbadoras que aquele tribunal já viu. Nos primeiros meses do casamento, Ashley tinha um sonho. Queria criar uma companhia nacional de balé, o American National Ballet, o AB. Uma companhia inclusiva, que aceitasse bailarinas de todos os tipos físicos, de todas as origens. Doug não sabia nada sobre balé, mas amava Ashley. Colocou o próprio dinheiro no projeto. Contratou um diretor artístico de alto nível. Alugou espaço em Charleston. Trouxe 40 bailarinas de todo o mundo para a primeira temporada. E então Ashley ficou grávida e foi para a Flórida morar com a mãe, Alicia. As 40 bailarinas chegaram em Charleston para descobrir que a fundadora não estava lá. Os salários estavam atrasados. Doug pagava do próprio bolso, em dinheiro vivo, tentando manter tudo funcionando enquanto Ashley estava longe. O diretor artístico Michael Wise disse depois que havia prometido $10 milhões de investimento que nunca se materializaram. As bailarinas começaram a postar nas redes sociais pedindo os salários atrasados. Em outubro de 2017, com Ashley ainda ausente, o AB foi encerrado. Doug tinha perdido mais de $100 mil. Mas antes do balé acabar, Ashley já havia ido embora de Charleston. Em setembro de 2017, enquanto Doug estava num evento relacionado ao balé, Ashley e a mãe foram até a casa, pegaram as coisas e deixaram uma carta. A carta chamava Doug de controlador, possessivo e manipulador. Descrevia um incidente onde ele tinha disparado um tiro no teto durante uma briga, como prova de que havia deixado Ashley com medo pela própria vida e pelo bebê que carregava. Sobre aquele tiro no teto, Doug confirmou ao tribunal mais tarde que havia acontecido. Disse ao advogado de Ashley que tinha feito a coisa mais burra da vida inteira para fazer ela parar de falar durante uma discussão acalorada. Não havia apontado para ela, teria disparado para o alto. Terrible moment. He discharged the gun into the ceiling of his house. Porém, 2 dias depois desse incidente, Doug e Ashley realizaram uma recepção formal de casamento com convidados flores, vestido, festa como se nada tivesse acontecido. Mas Ashley foi embora mesmo assim. E foi aí que tudo mudou. Ashley disse à polícia que Doug tinha problema grave de raiva e era violento. Acionou o CPS, Serviço de Proteção à Criança nos Estados Unidos, alegando que o ambiente criado por Doug era inadequado para crianças. Doug foi investigado e foi inocentado. Ashley alegou então que Doug tinha tentado envenenar ela durante a gravidez, que ele servia chá para ela na cama e que o chá estava contaminado. Em novembro de 2017, Doug enviou um presente de aniversário para ela, um jogo de chá especial para gestantes. Ashley levou o pacote para a delegacia, alegando que era material perigoso. A polícia testou e era realmente chá. Nenhuma acusação foi feita. Não satisfeita, Ashley enviou amostras do próprio cabelo para um laboratório independente, alegando que continham níveis elevados de metais pesados, prova do suposto envenenamento sistemático. Os laudos médicos de toda a sua gestação na Carolina do Sul mostravam resultados completamente normais. E então veio a acusação mais perturbadora de todas. Ashley disse ao primo de Doug, Tommy Benefield, que acreditava que Doug tinha envenenado a primeira esposa, Renee. A mesma Renee cuja morte tinha deixado Eva devastada. O laudo de autópsia era claro, ataque cardíaco por obstrução arterial. Doug estava fora da cidade quando Renee morreu, nenhum elemento suspeito, caso encerrado desde 2016. Mas a acusação dela não parou. Ashley e a mãe Alicia se aproximaram de Eva, que tinha 16 anos na época, e insinuaram que o pai tinha matado a mãe dela. Eva disse depois ao tribunal: "Eu simplesmente disse a elas para se afastarem de mim. We're concerned about your safety. Your dad's a bad guy. He does bad things. I just told them to get away from me." Pense nessa cena por um momento. Uma adolescente que tinha encontrado o corpo da mãe sendo abordada pela madrasta com a teoria de que o pai havia cometido o assassinato. Uma criança de 16 anos tendo que defender o pai de uma acusação que não tinha absolutamente nenhuma base. Agora guarde esse padrão: acusação, investigação, inocentamento. Porque ele vai voltar e vai voltar de uma forma muito mais séria. Em março de 2018, Ashley deu à luz uma menina.
Emerson, não comunicou Doug, não o colocou na certidão de nascimento. Doug ficou sabendo da existência da filha mais de um mês depois, quando a advogada monitorou o processo judicial e encontrou uma petição onde o nascimento era mencionado. Quando soube que tinha uma filha, Doug entrou com um pedido para vê-la. Ashley pediu uma medida protetiva para impedi-lo. O juiz ouviu 2 dias de testemunho e chegou a uma conclusão devastadora para Ashley. Não há uma única centelha de evidência crível em nada que foi testificado por Miss Benefield nesta audiência. O juiz concedeu a Doug visitas imediatas com a filha. E o que Ashley fez quando Doug chegou para o primeiro encontro com Emerson no dia seguinte? Entregou o bebê sorrindo. Simpática. Sugeriu que os 3, ela, Doug e a filha, passassem tempo juntos. Você consegue ver o padrão? Acusação, investigação, inocentamento. E então, de volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas é aqui que as coisas ficam verdadeiramente sombrias. Em 2019, Doug e Ashley passavam tempo juntos frequentemente com Emerson. Doug achava que estavam se reconciliando. Falava em se mudar para Maryland. Apesar do padrão, ele ainda não enxergava o perigo que sua esposa representava. Em agosto de 2019, Doug foi buscar Emerson para uma visita e viu Ashley com um anel diferente no dedo. Contratou um detetive particular. Descobriu que ela estava namorando outro homem. Em novembro de 2019, Doug entrou com um pedido formal de divórcio. E aí o padrão recomeçou com uma diferença. Desta vez, as acusações não eram sobre ela, eram sobre a filha. Ashley fez 5 queixas separadas à polícia, alegando que Doug estava abusando sexualmente de Emerson. 5 queixas formais, em processos distintos, cada uma investigada e encerrada sem evidências processo. A polícia investigou todas as 5 e chegou sempre à mesma conclusão: nada. Ashley accused Doug of sexually abusing his daughter. She accused him of a whole litany of things. Mas tinha algo que Ashley não conseguia controlar: um relatório. O casal havia sido encaminhado para avaliação psicológica conjunta com o Dr. Brad S. Broder, parte do processo judicial em andamento pela custódia de Emerson. O Dr. Broder conduziu sessões individuais com cada um, sessões conjuntas e avaliações com Emerson presente. O que o relatório registrava era assustador. Quando Ashley estava com Doug, ela dizia: "Estamos nos reconciliando, vamos nos mudar para Maryland juntos, queremos tentar de novo como família." Quando estava sem Doug, dizia o oposto: "Não quero isso, não quero reconciliar, não quero dividir a vida com ele." Doug ouvia só a versão do "vamos tentar de novo." Para ele, tudo caminhava para um recomeço em Maryland. O relatório do Dr. Broder estava programado para ser divulgado numa audiência na quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Porém, no domingo 27 de setembro de 2020, Doug estava na casa de Ashley, ajudando a empacotar caixas para a mudança. A mãe de Ashley, Alicia, saiu com Emerson para o parque como fazia regularmente. Ficaram só Doug e Ashley em casa. E então Ashley atirou 4 vezes. Doug foi atingido na perna e no peito. Os socorristas chegaram e encontraram um homem ainda respirando, mas com uma bala que tinha atravessado o pulmão e se alojado nas costas. Ele viveu por 1 hora. Morreu no hospital mais próximo. Ashley saiu da casa carregando a arma calibre 45 e foi até a casa do vizinho John Sands. Quando ele abriu a porta, ela disse 3 palavras antes de qualquer outra coisa. "Ele me atacou." Deixou a arma no chão perto da entrada. It's right next door to me. She just came over. Her strange husband attacked her, and she says she shot him. O vizinho chamou o serviço de emergência. A polícia chegou. Avaliou a cena. Doug não estava armado. Não tinha uma faca ou qualquer objeto que pudesse ter sido usado como arma. O homem que Ashley alegava ter avançado para matá-la tinha sido morto completamente desarmado. Ashley não falou com os detetives. Em novembro de 2020, foi indiciada por homicídio em 2º grau. Alegou inocência. O julgamento começou em julho de 2024, quase 4 anos depois do disparo. And now, the trial of the former ballerina accused of shooting and killing her estranged husband is set to begin. Ashley Benefield is on trial for the murder of her husband in the so-called Black Swan murder case. A primeira testemunha chamada pela acusação foi Eva Benefield. Eva tinha 23 anos quando subiu ao banco das testemunhas.
Disse ao tribunal que nunca tinha visto o pai gritar com Ashley, ou sequer visto o pai ameaçar Ashley. Nunca havia visto nenhum ato de violência física. O que via era Ashley expressando fortemente suas opiniões repetidamente, enquanto Doug sentava em silêncio e ouvia. Did you ever see or hear your dad threaten her? No. Did you ever see or hear your dad get physical with her? No. No further questions. Descreveu as reações de Ashley às pequenas frustrações como birras de criança, que quando Ashley tinha um problema com Eva, ia diretamente a Doug e dizia que Eva estava sendo desobediente e que Doug simplesmente ouvia. Whenever she had a disagreement with you, how would she act? It was almost temper tantrum-like. She would go directly to my dad and tell him that I wasn't obeying. Did her reactions to you seem to be on the level of the situation, or did she get more angry at the situation? Usually they were overreactions over small things. A promotoria também apresentou um vídeo gravado pelo próprio Doug uma semana antes de morrer. Ashley, a mãe Alicia e a pequena Emerson estavam juntas, rindo, completamente relaxadas, brincando como numa tarde qualquer, nenhum sinal de medo. O perito de violência doméstica da defesa tentou explicar. Vítimas de abuso pisam em ovos para evitar conflito com o agressor, fingem normalidade para sobreviver. A promotora respondeu sem elaboração. Uma mulher que genuinamente acredita que vai ser morta não passa a tarde seguinte rindo numa filmagem com o homem que ela diz que vai matá-la 7 dias antes de atirar nele. Did not have to shoot him. She had an agenda, and it worked for what she wanted, and she got what she wanted. Sole custody of the child. And that's murder. Quando Ashley subiu ao banco das testemunhas, contou ao júri o que tinha acontecido naquele domingo. Eu segurei a arma em frente a mim e disse para parar. Ele veio em minha direção. Ele avançou. Eu comecei a atirar. O advogado de defesa fez então o pedido que mudou o julgamento. Ashley, pode descer e mostrar ao júri o que aconteceu? Ela desceu. Ficou de pé no meio do tribunal. Demonstrou Doug na postura de lutador, braços se movendo. Ela tentou imitar o que tinha visto. Tipo um ninja, não sei, disse ao tentar explicar os movimentos dos braços. Demonstrou o avanço em direção a ela e o momento em que começou a atirar. Scared. Stop. And he turned and he got into this like a fighting stance. I thought he was gonna kill me. He started coming towards me and then he lunged at me and I started pulling the trigger. E então a promotora Suzanne O'Donnell se levantou e fez a pergunta que Ashley não tinha como responder. Se Doug estava com o corpo voltado para ela, avançando em sua direção do jeito que demonstrou como a bala entrou pelo lado direito do corpo, o médico legista Dr. Russell Vega testemunhou com precisão. O projétil entrou pelo lado direito do peito de Doug, atravessou o pulmão direito e se alojou nas costas. Quando uma pessoa avança com o corpo voltado para você e você atira, a bala entra pela frente. Quando uma pessoa está se virando para correr e você atira, a bala entra pelo lado. Ashley disse, ele avançou, mas a bala tinha entrado pelo lado. O júri deliberou por quase 7 horas. O veredito não foi homicídio em segundo grau que teria exigido premeditação comprovada além de qualquer dúvida. Foi homicídio culposo, culpada. A distinção no sistema americano é importante. Homicídio culposo não exige intenção prévia clara, mas também não reconhece legítima defesa. O júri estava dizendo, ela matou, não foi justificado. Mas não conseguimos provar que foi planejado com antecedência. O juiz sentenciou Ashley Benefield a 20 anos de prisão estadual na Flórida, seguidos de 10 anos de liberdade condicional. So with that said, the sentence of the court will be as follows. I'm going to sentence you to 20 years in Florida State Prison. That's to be followed by 10 years of probation. A defesa anunciou o recurso imediatamente. Eva Benefield estava presente na audiência de sentença. Deu o seu depoimento de impacto. Disse que o pai havia sido o melhor homem que já conheceu na vida inteira. E então falou sobre a irmã. Quero que Emerson saiba quem foi o pai dela. Quero poder mostrar as fotos, os vídeos, as memórias, contar quem ele era, como a vida deveria ter sido. Emerson tinha 6 anos no dia da sentença.
estava sendo criada pela avó materna Alicia. Doug Benefield tinha 58 anos quando morreu. E mesmo no fim, havia continuado acreditando que a família podia ser salva, mesmo quando todos os sinais de Ashley diziam que era impossível. O pastor Tripp, meses antes do assassinato, tinha tentado dizer isso ao amigo. Doug não quis ouvir. As cinzas de Doug Benefield foram espalhadas na ilha Sullivan, em Charleston. Eva vai lá às vezes. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? A bala que entrou pelo lado e destruiu a versão de Ashley? O relatório psicológico que seria revelado 3 dias depois e que ela nunca deixou chegar ao tribunal? A frase de Tripp dizendo que Doug ia fazer aquilo mesmo que isso o matasse? Ou as palavras de Eva dizendo que quer contar à meia-irmã Emerson quem foi o pai dela? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.